Olá, está começando agora o programa MS da Gente, um canal direto entre você, cidadão, e o governo de Mato Grosso do Sul, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os políticos que compõem a bancada federal por Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar hoje com o senador Nelson Trade Filho, do PSD. Seja bem-vindo, senador, ao programa MS da Gente. É um prazer estar aqui, dizer a todos os telespectadores que para mim é um motivo e um privilégio de muita alegria poder estar compartilhando com vocês as novidades da bancada federal, do Congresso Nacional e das nossas atividades lá no Senado da República. Bom, vamos começar então pelas atividades. Qual que é a atividade hoje de um senador? Bom, o senador, ele é considerado um conselheiro. Certo. Se você for ver o colegiado, o grupo de senadores que compõem o Senado da República, você vai encontrar ex-presidentes da República, ex-governadores, ex-prefeitos, ex-ministros, pessoas que já tiveram alguma experiência e estão lá justamente para poder ser a casa do equilíbrio. Porque se você observar, cada estado tem 3 senadores. Exato. Seja o estado o tamanho que for. Ao passo que os deputados, São Paulo tem quase 90. Mato Grosso do Sul tem 8. Então, a casa do equilíbrio, onde cada um tem o mesmo número de representantes, é o Senado. E por isso, a gente tem que ter um aspecto revisor mais apurado, um senso crítico cada vez mais afinado para poder filtrar as pautas que muitas vezes chegam lá enraizadas, vamos dizer assim, norteadas por segmentos que não estão equilibrados. Senador, e como faz, então, para você, como senador, o senhor como senador, captar recursos para o seu estado? O senhor também tem esse papel fundamental. Isso é uma engrenagem. Primeiro, você tem que ter uma boa interlocução com o governo, que é quem libera. Segundo, você tem que ter uma boa relação com os ministérios, com a área técnica, principalmente. E terceiro, saber orientar o prefeito da forma como ele tem que fazer os projetos. Então, cada peça no seu lugar e cada engrenagem funcionando dinamicamente, constantemente, para poder essa roda girar e dar certo. Eu tenho lá no gabinete um grupo de assessores que orienta os prefeitos de como fazer para buscar o recurso que está aparecendo no horizonte. E tenho também uma outra equipe que avisa a outra assim, abriu linha de crédito para a unidade habitacional. Minha casa, minha vida. Avisa os prefeitos. Aí a gente avisa os prefeitos, aí os caras falam, como é que faz para preencher? Nós explicamos passo a passo para preencher, porque com isso tudo pronto, a gente pega o projeto, vai no governo, vai nos ministérios e consegue trazer os recursos. É verdade, senador, que muitos prefeitos, muitos gestores perdem esses recursos, às vezes por falta de um planejamento, um projeto? Muitos. Se você imaginar cidades do interior do nosso estado que tem um número pequeno de habitantes. Se tem um número pequeno de habitantes, vai ter um número menor de especialistas. Certo. Alguns desses projetos precisa ter, vamos dizer assim, o escopo assinado e carimbado por especialistas da área, que muitas das vezes não conecta com o tipo do projeto que está sendo esperado pelo governo. Além disso, depois que vence essa etapa, tem outras obrigações a serem cumpridas para poder se liberar o recurso. E tem também a questão da adimplência do município. Sim. Tem que estar azul, igual a nossa roupa aqui hoje. Não pode estar de Não vedor. pode estar de outra cor que não seja azul para poder liberar o recurso e cair na conta da prefeitura.
Nesse tempo que o senhor está como senador, quantos bilhões já veio para Mato Grosso do Sul? Já vieram? Mais de 2 bilhões de reais só na atividade, no escopo da nossa atuação. Certo. Ninguém faz nada sozinho, Sim. Dani. Ninguém. Ninguém faz nada sozinho. Então, isso é um conjunto de fatores que propicia esse resultado. Vem da nossa equipe, que é muito boa, qualificada. Volta e meia chega senador lá de outro estado para pedir orientação, consultoria das minhas assessoras do orçamento. Vem da equipe do prefeito, que soube fazer o projeto bem feito, e também das contas públicas dessa prefeitura para poder receber o projeto. Senão, não vai. Do tempo que o senhor foi prefeito para cá, né? O senhor vivenciou como vereador, como presidente de Câmara, como prefeito. De lá para cá, o senhor acha que melhorou bem essa questão aí do recurso para os prefeitos? Hoje em dia é outra situação? Uma pergunta inteligente merece uma resposta no mesmo nível. Uma vez eu olhei para o espelho e falei, nossa, se eu tivesse um senador como esse Nelsinho Trade, Na época. eu estava feito como prefeito. Então, eu digo para você, a gente sabe percorrer os caminhos lá. Até porque eu já fui prefeito, eu sei onde dói o calo do pé, quando o cara precisa do recurso. Então, eu vou buscar realmente na veia para poder acontecer as coisas. E, senador, a relação com o governo do estado também conta? Muito importante. O governo do estado, nesse bojo todo, ele tem uma fatia considerável desse recurso. Porque é um governo, primeiro, de credibilidade. Lá em Brasília, as pessoas acreditam no governador Riedel, no governo do estado, assim como acreditaram no governador Reinaldo. Os projetos vêm redondo, sem você precisar mexer em nada, e são ágeis. Por exemplo, eu estou aqui com você agora. Terminei a entrevista, a hora que eu vou olhar o celular, tem a ligação de um ministério. Aí eles perguntam, você tem algum projeto na área, vamos dizer assim, saneamento na aldeia indígena? Eu só respondo sim, tem. Nem viu, mas você tem. Até quando que eu posso entregar? Até amanhã. Na mesma hora eu ligo para o governo, gente, corre atrás de um projeto assim, 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 nós temos que liberar até amanhã. Isso é político. E a coisa anda. Então, é assim que funciona. Tem que ser ágil, né, e político ao mesmo tempo, é isso, né? Bom, senador, a gente percebe que na sua caminhada, nesses anos que o senhor viaja muito, o senhor participa, então, de vários eventos, o senhor está presente nesses municípios também, o senhor viaja sempre para esses municípios, participa da entrega não só de emendas, mas também de obras. É verdade. Primeiro... É importante o senador estar nesses locais. As pessoas sentem falta de você. Eles querem ter o contato epidérmico, de pele, te pegar, te abraçar, olhar no seu olho. Às vezes alguém te dá um carão, porque tem isso, as pessoas estão acompanhando a política. Uma vez uma pipoqueira, na frente de uma inauguração em Nova Alvorada do Sul, me cobrou uma ação mais enérgica em relação a pautas que tinha no Senado. E aí... Você, sim, senhora, né? Porque, afinal de contas, ela que me fez ir para lá, né? Que ela falou, votei no senhor, então eu quero saber por que está assim, 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 assim. Certo. Tem direito. Então, essa sintonia com o eleitor é muito importante. Você tem que saber assimilar isso, porque nem sempre te elogiam. Certo. Muitas vezes, e principalmente a maioria das vezes, quando vem... Eles vêm para poder cobrar, criticar, e eles estão no direito deles, porque quem paga o nosso salário são a população. Já que o senhor falou em cobrança, como que é na hora da votação, senador? Explica para a gente, o senhor vota pelo partido, pela sua consciência ou pelo coletivo? A decisão e a escolha é o ato mais solitário do ser humano. Certo. Pensa nessa frase que você vai ver o que quer dizer isso. É lógico que tudo que envolve uma decisão, você vai votar sim, não ou vai abster, você carrega com você. Eu cheguei lá com princípios que eu carrego comigo. Princípios de valores de família, valores cristãos. Eu sou um conservador por natureza, não sou extremista, compreendo as coisas, sou uma pessoa conciliadora. Para mim, o Senado ele tem que ter esse viés
de poder pegar a mão de um, a mão de outro e fazer os dois caminhar junto para o bem da produtividade. E as pautas que vêm nesse sentido, eu envolvo ela com os valores que eu levei para lá e que eu sou. Isso certo. Eu não vou negar. As pautas relativas às questões de governabilidade, você tem que avaliar para poder ver o impacto que ela vai dar em relação ao governo e à população. Por exemplo, eu dei uma entrevista hoje sobre a regulamentação da reforma tributária. Sim. E eu já disse e eu repito aqui, qualquer coisa que vem para aumentar imposto, contra. Contra. Não adianta, pode vir com o argumento que foi. E o meu pai falava assim, não adianta querer fazer cabeça de político, porque político já tem a cabeça feita. Interessante essa frase. Senador, nós vamos dar um pequeno intervalo, mas no próximo bloco eu quero conversar um pouquinho mais sobre Rota Bioceânica. Sim. Chegou a hora da nossa pequena pausa. A conversa hoje é com o senador Nelson Trade Filho, do PSD. Voltamos já já. Estamos de volta com o MS da Gente, que hoje entrevista o senador Nelson Trade Filho, do PSD. Senador, no primeiro bloco falamos sobre o trabalho do Senado, né? Como obter recursos, mas o senhor participa de uma comissão, de um grupo aí que está estudando e trabalhando na questão da Rota Bioceânica, que é um importante passo aqui para o Estado. Eu queria que o senhor comentasse qual que é o trabalho do senhor como senador nessa comissão, como que está sendo a questão das obras, né? Já estão em andamento? Olha, Dani, eu tive a oportunidade de ir lá ver e fiquei impressionado com a magnitude dessa obra. Primeiro, para a pessoa que está aí entender, a Rota Bioceânica tem esse nome porque é um traçado rodoviário Sim. que corta praticamente o Brasil todo, em que ele pode se iniciar lá em Santos, no Oceano Atlântico, percorre São Paulo, entra no Mato Grosso do Sul, por Bataguaçu, atravessa o nosso estado e aí lá em Porto Murtinho, que é o final do trajeto no nosso estado, ele se depara com o Rio Paraguai. Aí esse era o problema. Pô, como é que nós vamos passar por lá de lá? Porque o Rio Paraguai é largo. Até que a Itaipu, binacional, Paraguai e Brasil, investiu no projeto. Disponibilizou quase 100 milhões de dólares para fazer a ponte. A ponte foi feita no sentido da licitação e do início de obras, deve terminar até o ano que vem. Nós fomos fiscalizar para poder ver como que estava o andamento. E toda a ponte, se você imaginar uma ponte na sua cabeça, na hora que você vai pegar a ponte para passar para lá, você tem toda uma estrada que tem que ser adequada para isso. Então, essa adequação está sendo feita do lado do Mato Grosso do Sul, do Brasil, e a adequação para você cair lá no Paraguai também tem que ser feita, está sendo feita lá. Chegou no Paraguai, atravessa o Chaco Paraguaio, que é equivalente ao nosso Pantanal. Sim. Eles fizeram a estrada do 0 quilômetro, já tem 90% de estrada pronta, Nossa. Falta menos de 10%. Depois ela passa pelo norte da Argentina, lá em cima na Argentina, aí ela chega no Chile. Certo. Chegando no Chile, tem 4 portos que dão de cara com o Oceano Atlântico. Daí o nome, dois oceanos, oceânica. Atlântico do lado de lá e Pacífico do lado de cá. Dá de cara com o Oceano Pacífico. Então, o que acontece? A partir do momento que entrou no Oceano Pacífico e fez lá o trajeto marítimo, aonde que ela vai chegar? Aí é marítimo o trajeto, não é mais rodoviário. Ela vai chegar lá no continente asiático. Então, vai ser muito importante para o movimento econômico do Estado esse traçado. Por quê? Está provado por um estudo do IPEA que fica 14 dias a menos de viagem, 8 mil quilômetros marítimos a menos, barateando em 40% o frete. Certo. Então, vai ser um grande negócio para Mato Grosso do Sul, a Rota Bioceânica. E antes mesmo dessa ponte estar concluída, já há um movimento ali
ao entorno. Sim, se você for lá em na região ali, né? Se você for em Porto Murtinho, você não acredita o que está acontecendo lá. Primeiro, a supervalorização de tudo que é terreno, gente fazendo balcão, gente construindo posto de gasolina, as pessoas já fazendo casas para poder alugar. Né? Aquilo ali virou, vamos dizer, né? Lembra da Serra Pelada lá no norte, quando descobriram o ouro? Ali vai ser a Serra Pelada no Mato Grosso do Sul. E o senhor acha que os nossos municípios ali que fazem fronteira estão aptos aí? Porque não é só Porto Murtinho, não, né, senador? Todos vão experimentar o desenvolvimento diferente. Isso. Porque o traçado existe, os carros vão passar por lá. Exato. Então, a gente tem que saber aproveitar isso. Então, o senhor está dentro de uma comissão que está acompanhando as obras. Com certeza. Previsão... Além disso, estimulando nesse traçado as cidades que têm potencial turístico, porque não adianta só você levar a carga para lá e tchau. Tchau, Não, tem que ter coisa para você poder parar, ver uma cachoeira, tomar banho num rio. E aí foi feito o trade turístico de todo esse traçado. Não só no Brasil, como no Paraguai, como na Argentina, como no Chile. Isso já está conectado, tem uma dezena de cidades que dá para você aproveitar. Para você ter uma ideia, Dani, se você sair de Porto Murtinho com a ponte pronta, atravessar para o Paraguai e ir para a Cordilheira dos Andes, é mais perto do que se você sair de Porto Murtinho e ir para o Rio de Janeiro. Ficou muito perto. Imagina só quanto tipo de gente que vai querer ver neve. Exato. Coisa que nós, sul-mato-grossenses ou mato-grossenses, temos vontade de ver, né? Só vendo aqueles filmes daquela... Esqueci o nome daquela desenho lá, daquela... Da Frozen. Frozen. Exato. Então, vocês querem ver a neve da Frozen? Nós vamos poder atravessar lá e vai poder ficar ver. Pertinho. Que bom. Senador, agora vamos falar um pouquinho, já que nós falamos da questão de Porto Murtinho, né, das exportações, uma questão que está bem atual, Pantanal. Sim. O que o Congresso está fazendo para nos auxiliar nessa questão das queimadas, principalmente? Infelizmente, desde quando eu me conheço por gente, sempre tem esse negócio de fogo no Pantanal. Mas dessa vez foi pior. Foi muito pior. E está vindo, ano após ano, incêndios piores do que os outros. Com isso, você estraga muito a fauna, a flora e bota a perder o maior bioma do planeta, relativo à planície pantanal, como a gente fala, com as águas, com os alagamentos. O que acontece no Pantanal é uma consequência. A causa vem lá da Amazônia. Olha só como que são as coisas. Isso é igual você ter uma dor nas costas. É uma consequência. Do que é essa dor? Problema na sua coluna. A causa é o problema na coluna. A dor é uma consequência. A questão do Pantanal é exatamente isso. Todo o desmatamento que tem na Amazônia, toda a questão de queimada que tem na Amazônia, que faz com que não tenha muita chuva por lá, reflete no Pantanal. E o inverso é verdadeiro. Às vezes que tem uma situação que leva a ter muita precipitação de chuva, e isso faz com que ela se desloca mais rapidamente, vai chover aonde? Rio Grande do Sul. E olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, existe um negócio que a gente está escutando muito no nosso tempo de agora, que é a tal das alterações climáticas. Isso tem que ser levado a sério. Isso não é conversa de meio ambiente, de ecologista, isso existe. E volta e meia você está vendo confusão mundo afora por causa disso aí. Mas o que o Senado hoje está fazendo em favor aí? Bom, vocês têm o governador Riedel, né? atento, me ligou e pediu para fazer uma interlocução com o vice-presidente Alckmin. Nós fizemos a interlocução, assim como o próprio governo fez. O vice-presidente chamou 4 ministros para essa reunião: Simone Tebet, Marina. Valdez Góes e deixa eu me lembrar o outro aqui. Bom, fugiu da minha cabeça. Eram 4 ministros que estavam na sala de operação. Com isso, o que aconteceu? Eles viram a gravidade da situação e vieram para cá. Sim. Vieram para cá e testemunharam toda a história.
fizeram com que as coisas que o governo pudesse fazer para ajudar acontecessem emergencialmente, né? emergencialmente. Mandaram para cá um avião enorme desses Boeing, Sim. que não tem nada por dentro a não ser um tanque de 12 mil litros d'água. Aquilo ali sobrevoa e descarrega a água lá, é como se fosse uma chuva. Mandaram mais gente da Força Nacional e, além disso, liberaram crédito para a gente poder fazer frente a essas questões. Foi autorizado pelo Senado a vinda de auxílio internacional, Sim. porque quando o Canadá pegou fogo, Portugal pegou fogo e o Chile pegou fogo, brasileiros foram lá ajudar. Aí nós levantamos isso na reunião. Ora, se a gente foi lá ajudar, por que eles não podem vir agora? Precisa de uma medida provisória para autorizar eles virem. Então vamos fazer. Fizemos, já está pronto, eles devem vir trazer ajuda não só de pessoal, como também de maquinária, essas coisas todas. Exato. E a questão, da questão da legislação, o senhor acredita que essa legislação que está aí é suficiente ou precisa implementar mais para proteger realmente o Pantanal, o bioma? É complexo essa história, porque só quem vive no Pantanal, com a dificuldade que tem lá, sabe o que é viver no Pantanal. Às vezes você quer fazer uma lei que teoricamente seria boa, mas bate de frente com as dificuldades de quem lá já tem muitas. Isso precisa ser equacionado para a gente poder apresentar um produto que venha atender o pantaneiro que lá mora, produz, sobrevive e o meio ambiente em si. Certo. Bom, deixando de falar um pouco do Pantanal, o senhor veio da área da saúde, né, senador? Conta pra gente, como que é atuar como senador? O senhor teve que deixar de clinicar ou não? Nunca deixou a saúde? Mais ou menos. Às vezes, quando eu venho para cá, como eu estou agora, e tem alguns pacientes mais fiéis, o senhor mantém... porque eu sou urologista. A urologia fideliza muito o paciente com você. Sim. Já é difícil um homem ir no consultório para fazer aquele exame chato. Quando ele vai e gosta do médico, se fica à vontade com o médico, ele não te larga mais. Certo. Então, mas o senhor não está atendendo, mas quando o senhor for para aí, me avisa que eu quero te mostrar o que está acontecendo comigo. Então, eu não deixo de apagar de uma vez o consultório. Isso foi um conselho também do meu pai. Porque ele falou assim, um dia o povo enche de você, te manda de volta para o consultório. Você tem que ter o consultório funcionando. Tem que ter paciente então, lá. É isso aí. Mas o senhor participou aqui no governo da Caravana da Saúde, não foi? Sim. Foi uma experiência fantástica do governo do Mato Grosso do Sul, a Caravana da Saúde. A saúde ia até onde ela não chegava. E com especialistas, e com ultrassom, e com mamografia. E quando a gente percebeu esse benefício, com especialistas, eu era o urologista da Caravana da Saúde. Eu ia atender urologia. Então o senhor é funcionário do governo? Eu sou funcionário, estou licenciado, eu sou funcionário concursado do governo do Estado. E a Caravana de Saúde Indígena? Que a gente ia para dentro das aldeias. Para chegar lá era uma confusão. E para atender eles lá? Nossa. Porque tem uns que nem falam a língua da gente. Exato. Tem que ter o agente comunitário do lado, senão o cara não deixa você fazer nada nele, de exame nenhum. E até explicar tudo, porque já é duro fazer o exame da urologia. Imagina explicar isso para um cacique, né? Exato. Se você bobear, ele te põe lá e te sacrifica lá. Mas o senhor teve essa experiência e foi exitosa, então. Espetacular. Me deu a percepção de onde é mais carente, qual a região do estado onde é mais pobre, onde precisa mais da gente. E isso me fez mandar mais emendas para esses lugares. Bom, o senhor está aí no seu mandato até 2026. Daqui para frente, quais são as suas prioridades? Primeiro, dar conta dia após dia, porque aquilo ali, menino, uma vez meu filho foi para lá e ele tem no relógio um negócio que marca quanto tempo você anda. Os passos. Aí ele chegou comigo de manhã e no final do dia ele falou, pai, sabe quantos quilômetros nós andamos aqui? Falei, quantos? 7 quilômetros. Só ali. Aí ele falou, o primeiro lá que falar que vocês não trabalham, eu vou bater de frente com o cara, porque vocês trabalham demais. Então, dá conta desse trabalho, que não é fácil, buscar esse
equilíbrio, essa sensatez nessa polarização que está cada vez mais forte e esperar passar as eleições, que tem as municipais, aí vem a de 2026. A eleição é circunstância. Nós vamos avaliar essas questões circunstanciais da eleição e nos posicionar. Mas para esse ano, assim, tem alguma prioridade que o senhor quer ainda trabalhar mais ou não? Tenho. Para esse ano ainda? Tenho. A gente tem essas pautas da reforma tributária, que você precisa ficar atento. Sim, reforma tributária, exato. Porque se qualquer trem errado lá que você votar, aumenta o imposto de quem está nos vendo. Certo. E nós não vamos querer isso. Então, tem muita calma nessa hora, porque todo governo, ele precisa arrecadar. Dinheiro não brota no chão, nem na árvore. Ele precisa fazer dinheiro para fazer investimento. Todo governo que entra tem mais ou menos essa sanha arrecadatória. Nós temos que botar um freio, porque ninguém aguenta mais imposto. O Brasil tem um monte de carga tributária. Hoje, vamos dizer, você resolve sair daqui para montar o seu negócio. A primeira coisa que vão te aconselhar, se você for lá no Sistema S, que dá um conselho, a senhora tem uma contadora? Não, mas para que tem que ter? O meu negócio é para, vamos dizer, é um salão de beleza. Sim. Vou ter que ter contador para quê? Porque a senhora tem que organizar a sua carga tributária. Aí o cara já desiste. É, né? Certo. Senador, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa MS da Gente. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui, de te reviver há algum tempo que eu não te via e dizer que a gente está lá em Brasília, pode ter certeza, com muito orgulho de vocês terem me mandado para lá, produzindo cada vez mais para o bem do Mato Grosso do Sul. Ok. E o MS da Gente fica por aqui. A nossa conversa de hoje foi com o senador Nelson Trade Filho, do PSD. Agradeço mais uma vez a sua audiência, lembrando que estamos nas redes sociais. Basta acessar Rede Educativa MS. Voltamos na próxima semana com uma nova entrevista. Até lá!